Olá a todos. Obrigado por visitarem este canal. Espero que o vídeo de hoje traga fé, esperança e paz de Deus para o seu coração, o seu refúgio de poder espiritual e a armadura invisível que te protege contra todas as adversidades que tentam paralisar a sua caminhada e enfraquecer a sua fé. Se neste momento você sente que a sua vida chegou a um beco sem saída, se as dificuldades financeiras, familiares ou de saúde se levantam diante de você como muros aparentemente intransponíveis, saiba com toda certeza que você não está mais sozinho nesta batalha, pois existe uma força maior sendo ativada em seu favor agora mesmo. Por isso, tome uma atitude imediata. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para que a luz desta corrente de oração alcance a sua casa todos os dias, trazendo proteção, direção e renovação espiritual contínua. Escreva também nos comentários o seu pedido de socorro e a sua intenção de oração. Porque aqui não somos apenas espectadores passivos, mas uma verdadeira legião de fé que se levanta em unidade para interceder uns pelos outros diante do trono da graça. Neste exato milésimo de segundo, enquanto você escuta estas palavras e sente o peso dos fardos que parecem esmagar os seus ombros, há uma mobilização intensa e sem precedentes acontecendo nas esferas celestiais, em seu favor, uma ação divina que não pode ser vista com os olhos naturais, mas que está transformando a sua realidade espiritual. O Tribunal do Céu acaba de emitir um mandado de segurança espiritual para a sua vida, pois a sua dor chegou aos ouvidos do Criador como um clamor urgente e impossível de ser ignorado. Entenda que você não chegou até este momento por acaso. Não foi uma sugestão aleatória do sistema, nem uma distração passageira, mas porque hoje é o dia determinado para que a chave da sua libertação seja colocada em suas mãos. Existe sim um bloqueio invisível, uma barreira espiritual que tem feito você nadar contra a corrente, lutar incansavelmente e ainda assim não alcançar a margem desejada. Porém, neste instante, os três grandes generais de Deus, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, receberam uma ordem direta para intervir na sua vida e despedaçar essas correntes que tentam te prender. Pare por um momento tudo o que está fazendo e concentre-se, pois a atmosfera ao seu redor começa a mudar de frequência à medida que estas palavras são liberadas e aquilo que parecia pesado começa a perder força. Se você ignorar este chamado, poderá continuar tentando resolver questões espirituais profundas com ferramentas puramente humanas, o que é como tentar apagar um incêndio com um simples copo de água. Mas, se você decidir se unir a este exército espiritual agora, a sua dificuldade começará a se dissolver diante da autoridade que está sendo invocada neste momento. Antes de avançarmos para revelar o mistério desses três arcanjos e liberar a oração que abrirá portas que estavam trancadas há tanto tempo, eu preciso fazer um pedido essencial a você que sente no peito que chegou ao seu limite. Se você percebe que sua vida tem se repetido em ciclos de perdas, frustrações e cansaço constante, então este é o momento de agir. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, pois aqui levantamos diariamente os escudos da fé e você precisa dessa cobertura espiritual contínua. Deixe o seu like agora mesmo, pois cada curtida funciona como um sinalizador de luz que declara ao mundo espiritual que você aceita a intervenção divina. E também ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que estão à beira do desespero neste exato instante. Compartilhe este vídeo com 7 pessoas que você sabe que estão atravessando desertos, pois o número 7 representa a perfeição da obra de Deus se cumprindo na vida daqueles que creem, e ao fazer isso, você amplia essa corrente de proteção e fé. Faça também algo profético agora. Escreva nos comentários a frase "Os arcanjos abrem meus caminhos hoje" e perceba, pela fé, como essa declaração começa a transformar a atmosfera ao seu redor, alterando a energia do ambiente e preparando o caminho para aquilo que está prestes a acontecer. A primeira presença que se levanta para combater as dificuldades que te cercam é Miguel, aquele cujo nome ecoa como um poderoso brado de guerra que faz até o inferno estremecer. Quem é como Deus? Miguel não é um anjo de passividade ou contemplação, mas um guerreiro celestial, o príncipe das milícias divinas, aquele que se posiciona na linha de frente das batalhas espirituais,
para defender aqueles que clamam pela justiça e pela verdade, trazendo intervenção direta contra tudo aquilo que tenta se levantar injustamente contra você. Ele é o príncipe da milícia celeste, o executor fiel da justiça divina, e aquele que mantém a sola de seus pés firmemente sobre a cabeça da serpente, que representa a escassez, a derrota e toda forma de limitação espiritual, demonstrando autoridade absoluta sobre tudo aquilo que tenta impedir o avanço daqueles que caminham sob a proteção de Deus. Muitas vezes, as dificuldades que você enfrenta ao longo da vida não são resultado de incompetência, falta de esforço ou incapacidade pessoal, mas sim consequência de uma resistência espiritual invisível. Um tipo de bloqueio que se posiciona estrategicamente diante de você como um principado que tenta impedir a entrada da prosperidade, da paz e das oportunidades que já foram destinadas ao seu caminho, criando uma sensação de estagnação que não corresponde à sua dedicação nem ao seu valor. Nesse contexto, Miguel está sendo enviado agora com sua espada flamejante, símbolo de autoridade, justiça e intervenção direta, para cortar laços invisíveis de miséria, desfazer amarras de dívidas que parecem não ter fim e quebrar maldições hereditárias que, por gerações, têm mantido a sua família presa em ciclos repetitivos de pobreza, sofrimento e limitações, trazendo uma libertação que não é apenas momentânea, mas profunda e duradoura. Ele é o defensor do povo de Deus, aquele que se levanta quando a injustiça tenta prevalecer, e quando entra em cena, todo impedimento perde sua força, toda resistência começa a ruir, e o inimigo não encontra outra alternativa senão bater em retirada, incapaz de sustentar sua posição diante de uma autoridade tão elevada. Imagine agora esse poderoso general celestial posicionado à frente dos seus negócios, guardando suas finanças, protegendo sua conta bancária e vigiando a porta do seu lar, impedindo que o devorador e o espírito da confusão se aproximem ou toquem naquilo que pertence a você por direito divino, estabelecendo um campo de proteção que assegura estabilidade, crescimento e segurança. Miguel é o mesmo que liderou os exércitos celestiais contra o dragão, expulsando-o das regiões superiores, e é essa mesma autoridade de expulsão, limpeza e restauração que está sendo ativada sobre a sua vida neste exato momento, varrendo toda a energia de derrota, fracasso e desânimo que possa ter se acumulado ao longo do tempo nos seus caminhos, abrindo espaço para uma nova realidade de vitória. Contudo, a intervenção divina não se limita à força e à ação direta de Miguel, pois logo atrás dele surge a presença iluminadora de Gabriel, trazendo consigo luz, sabedoria e entendimento, complementando a libertação com direção clara e estratégica. Se Miguel é a espada que corta as barreiras e rompe os bloqueios, Gabriel é a chave que abre portas, a trombeta que anuncia novos começos e a luz que dissipa completamente a névoa da confusão que muitas vezes impede você de enxergar as oportunidades que já estão ao seu redor. Gabriel é o arcanjo da revelação, aquele que traz boas notícias e remove o véu da mente daqueles que se encontram perdidos em meio ao caos das circunstâncias, pois a dificuldade frequentemente cega, limita a visão e faz com que caminhos promissores passem despercebidos. Assim como ele apareceu a Daniel para conceder entendimento e sabedoria, ele está vindo agora para soprar sobre a sua mente o espírito de estratégia, trazendo ideias claras, soluções práticas e direções precisas que antes pareciam inacessíveis. Ele vem para revelar aquilo que você ainda não conseguia ver, seja a ideia que pode gerar prosperidade e lucro, o conselho que tem o poder de restaurar relacionamentos importantes como o seu casamento, ou a orientação necessária para alinhar o seu futuro com o propósito divino. Aquela sensação de estar andando em círculos, repetindo padrões e não avançando, é exatamente o tipo de situação que Gabriel vem transformar, limpando seus ouvidos espirituais, afinando sua percepção e permitindo que você ouça claramente a voz de Deus dizendo: "Este é o caminho, ande por ele", trazendo segurança e convicção para cada decisão. Ele está vindo para declarar dentro de você que o tempo de confusão chegou ao fim, que a verdade será revelada e que os planos de Deus para a sua vida são de vitória, crescimento e realização. Por isso, prepare o seu espírito, alinhe o seu coração
E esteja atento, pois nas próximas horas e dias você começará a perceber sinais claros, insights profundos e até sonhos reveladores que indicarão exatamente qual é o próximo passo necessário para sair dessa fase de dificuldade e avançar com confiança. E para completar essa tríade poderosa de intervenção celestial, Deus envia Rafael, conhecido como o médico divino, o arcanjo que traz o bálsamo da restauração para todas as feridas deixadas pelo tempo de luta, sofrimento e desgaste emocional. Pois uma batalha prolongada não afeta apenas as circunstâncias externas, mas também impacta profundamente a alma, gerando cansaço extremo, dores no corpo, desânimo e uma sensação de perda de sentido que pode roubar a alegria de viver. Rafael se manifesta justamente nesse ponto, trazendo cura, equilíbrio e renovação, restaurando não apenas o corpo físico, mas também a mente e o espírito, devolvendo a você a leveza, a esperança e a força interior necessárias para continuar avançando. Ele é o guia seguro, o protetor dos viajantes e aquele que conduz com sabedoria todos aqueles que precisam encontrar novamente o caminho da vida plena, sendo também o restaurador da alegria que foi perdida em meio às dificuldades. No livro de Tobias, Rafael se apresenta como aquele que remove a cegueira e afasta o espírito destruidor. E essa mesma missão continua ativa hoje, pois ele atua removendo tudo aquilo que impede você de enxergar com clareza, afastando influências negativas e trazendo uma nova perspectiva de vida, onde a cura, a paz e a restauração se tornam realidade constante na sua caminhada. Quantas feridas emocionais você ainda carrega silenciosamente por causa das portas que se fecharam diante de você, deixando dúvidas, inseguranças e um sentimento de frustração difícil de explicar? Quantas vezes o seu corpo sentiu o peso esmagador do estresse ao pensar em como resolver as responsabilidades do amanhã sem enxergar uma saída clara? Neste exato momento, Rafael se aproxima de você de forma espiritual, entrando simbolicamente no seu espaço, no centro da sua dor, para realizar uma profunda cirurgia interior que toca aquilo que ninguém vê, mas que você sente intensamente. Ele traz consigo o remédio do céu, capaz de curar um coração cansado, restaurar a esperança perdida e devolver a energia vital que foi drenada pelas batalhas constantes da vida. Ele remove a venda que antes impedia você de perceber as bênçãos que já estão ao seu redor, abrindo seus olhos espirituais para novas possibilidades e faz com que a providência divina alcance exatamente os lugares onde antes havia falta, escassez e desespero. Com Rafael ao seu lado, o caminho que parecia perigoso e incerto começa a se tornar seguro e guiado, e a jornada que antes era exaustiva e desgastante se transforma gradualmente em um percurso de vitórias, aprendizado e gratidão. É importante compreender que esses três arcanjos atuam em perfeita harmonia diante das suas dificuldades. Enquanto Miguel combate com autoridade os inimigos externos, quebrando correntes invisíveis e protegendo você contra ataques diretos, Gabriel ilumina seus caminhos internos com sabedoria, trazendo discernimento e clareza, e Rafael cura as feridas que o deserto da vida deixou em sua alma, restaurando sua força e sua fé. Trata-se de uma verdadeira operação de resgate espiritual completa. Deus não enviou apenas um auxílio simples ou passageiro, mas sim o alto comando do céu, uma força poderosa e organizada para garantir que você não seja apenas alguém que sobrevive às crises, mas alguém que vence sobre elas com autoridade e transformação. A batalha que você enfrenta é real, muitas vezes silenciosa e invisível aos olhos humanos, mas o socorro que chega até você agora é infinitamente superior a qualquer ataque. O inimigo pode até reunir sombras, criar cenários de medo, levantar dificuldades financeiras e emocionais, mas nada disso se compara à luz inacessível de Deus que se manifesta através desses mensageiros como chamas vivas de proteção, justiça e restauração. Ao absorver essas palavras, talvez você já consiga perceber uma mudança sutil, porém real, na atmosfera ao seu redor, como se o ambiente estivesse mais leve, mais seguro e mais alinhado. Isso é o Espírito Santo confirmando que a sua oração foi ouvida, que o seu clamor chegou ao céu e que a chave para sair dessa dificuldade já começou a girar na fechadura da sua vida.
Você não precisa mais carregar sozinho o peso do mundo sobre os seus ombros, porque agora os ombros dos arcanjos sustentam a sua causa diante do trono divino, intercedendo por você de forma constante. Agora, meu irmão e minha irmã, prepare o seu coração para um momento de intercessão profunda, um momento em que você se posiciona espiritualmente com fé e autoridade. Nós vamos invocar essas forças celestiais em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos, não como uma repetição vazia de palavras, mas como um verdadeiro decreto espiritual de guerra contra toda forma de dificuldade, escassez e opressão. Antes de prosseguirmos, é necessário liberar a esperança dentro de você, pois há pessoas que estão ouvindo estas palavras e ainda se encontram presas ao desespero, e o desespero é uma das ferramentas mais usadas para manter alguém vulnerável. Por isso, peça agora, com sinceridade, que Rafael cure esse desespero, para que Miguel possa agir expulsando toda a acusação e todo o peso espiritual que tenta te paralisar. Se esta mensagem tocou você, compartilhe-a, pois a luz que você compartilha é a mesma que se multiplica em sua própria vida. Não retenha aquilo que pode libertar outros, mas torne-se um canal de bênção para aqueles que também estão sendo sufocados pelas crises. Agora, entre em oração com toda a força da sua alma. Feche os olhos, respire profundamente a presença de Deus e visualize, com fé, esses 3 arcanjos posicionados ao seu redor, formando um escudo de fogo que protege cada área da sua vida. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com ousadia, confiança e fé viva, reconhecendo que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que tentam trazer escassez, doença, confusão e desânimo sobre a vida deste Teu Filho. Por isso, Senhor, de acordo com a Tua palavra, clamamos pela intervenção dos Teus santos arcanjos. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, levanta-te em defesa deste filho, combate toda força contrária, quebra as correntes invisíveis e protege contra as armadilhas do desânimo e da opressão. Sustenta-nos com o Teu poder e, pela autoridade que vem de Deus, continua lutando por nós, enquanto avançamos rumo à vitória. Corta agora toda a corrente de impedimento financeiro, desfaz toda a barreira que se levanta no trabalho e dissipa completamente toda a perseguição oculta que tenta agir nas sombras contra esta vida, e neste instante invocamos Miguel para que desembainhe a sua espada de luz sobre a pessoa que ouve estas palavras, rompendo toda a amarra invisível que prende seus passos ao passado, ao fracasso, às limitações e às memórias que tentam impedir o avanço. Que a sua lâmina flamejante corte tudo aquilo que não vem de Deus e que o seu escudo de fogo envolva a casa, o sustento, a saúde e cada área da vida deste servo, estabelecendo uma proteção inquebrável e que nenhum mal relacionado à falta, à escassez ou à perda consiga sequer se aproximar de sua tenda, que todo o terror causado pela dificuldade financeira, pelas incertezas e pelas pressões da vida não encontre mais espaço neste lar, que agora é santificado pela presença divina. E clamamos também a São Gabriel Arcanjo, portador das mensagens celestiais e da revelação, para que sopre neste exato momento sobre a mente e o coração deste intercessor, removendo completamente toda névoa de dúvida, toda confusão mental, todo medo paralisante e toda insegurança que impede decisões corretas, trazendo clareza, discernimento e sabedoria para agir neste tempo de crise, iluminando os caminhos, revelando em quem confiar, qual direção seguir e quais atitudes tomar, conduzindo com precisão cada passo, tanto nos negócios quanto na vida familiar, e que a sua trombeta anuncie agora um novo tempo, um tempo de portas abertas que nenhum homem, nenhuma crise e nenhuma autoridade humana poderá fechar. Um tempo onde cada palavra negativa, cada declaração de derrota e cada sentença lançada contra esta pessoa seja anulada pela força da verdade divina que procede da sua voz, revelando oportunidades escondidas, estratégias vindas do céu e caminhos inesperados de vitória que superam toda a lógica humana. Invocamos ainda São Rafael Arcanjo, médico de Deus e guia fiel dos caminhos, para que estenda suas mãos curadoras sobre este corpo cansado e sobre esta alma ferida pela dureza da vida, curando enfermidades que nasceram da preocupação constante, do estresse acumulado,
da ansiedade e do peso emocional, restaurando profundamente a alegria de viver, reacendendo a energia para trabalhar, produzir, prosperar e avançar, curando também as feridas invisíveis causadas pela humilhação da falta, pelas experiências de escassez e pelas dores silenciosas que ficaram marcadas no interior, guiando esta pessoa por caminhos seguros, protegidos pela providência divina, guardando cada passo contra perigos e trazendo o milagre necessário para que nunca falte alimento à mesa, nem paz à alma. E assim, Senhor Deus, selamos esta oração com o sangue de Jesus, que é o selo eterno da nossa vitória sobre toda dificuldade, declarando com fé viva que os céus estão abertos neste momento e que os teus arcanjos já estão em plena ação, operando em favor desta vida. Por isso rejeitamos definitivamente toda derrota, recusamos o desânimo e não aceitamos mais o domínio da escassez, pois somos filhos do Rei, herdeiros da promessa, e caminhamos acompanhados pelo exército mais poderoso do universo, lutando ao nosso lado em cada batalha. Agradecemos, Senhor, por ouvir este clamor e por enviar Miguel, Gabriel e Rafael como socorro imediato. E declaramos que a partir de hoje a história desta pessoa é transformada, sua frequência espiritual se eleva e a sua saída das dificuldades se torna visível, concreta e testemunhável, para que todos vejam e glorifiquem o teu santo nome. Sinta agora a paz que invade o seu ser, essa tranquilidade profunda que toma conta do seu interior. É a evidência de que a batalha já não está mais em suas mãos. Você não luta mais sozinho contra a crise, pois os arcanjos estão posicionados ao seu redor. Miguel à sua frente, abrindo caminhos onde antes havia bloqueios. Gabriel ao seu lado sussurrando sabedoria, direção e entendimento. E Rafael atrás de você, curando cada marca de dor que o passado deixou, restaurando aquilo que foi perdido e fortalecendo aquilo que ainda floresce. Você é agora uma fortaleza viva, protegida pelo céu, cercada por uma presença que não pode ser rompida. E não guarde esta experiência apenas para si. Compartilhe este testemunho, pois a sua vivência pode se tornar a âncora de fé que outra pessoa precisa para não desistir no meio do deserto. E se ainda não tomou a decisão de permanecer neste caminho de luz, faça isso agora, pois cada passo de fé fortalece este ciclo de proteção que está sendo estabelecido. Permaneça firme, compartilhe, espalhe a luz e continue caminhando sob a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, que guarda, sustenta e conduz cada detalhe da sua vida com amor, poder e fidelidade sem fim. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, juntamente com a proteção dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, desça poderosamente sobre você e sobre toda a sua família, permanecendo de forma contínua e eterna como um escudo espiritual que guarda, livra e fortalece em todos os momentos da sua caminhada. Amém. Eu creio com toda a minha fé e tomo posse agora mesmo da minha saída da dificuldade, declarando que este é o dia em que a mudança começa a se manifestar de maneira real e visível na minha vida. Entenda profundamente que a batalha espiritual que enfrentamos contra as crises, limitações e desafios não é apenas externa ou visível, mas muitas vezes silenciosa, invisível aos olhos humanos, porém extremamente intensa e feroz. Muitas pessoas vivem acreditando que a dificuldade é apenas resultado de má sorte, circunstâncias negativas ou falta de oportunidade, mas hoje você recebe a revelação de que existe uma chave espiritual capaz de transformar completamente a sua realidade. A presença do arcanjo Miguel em sua vida representa um protetor legítimo, um defensor espiritual contra todas as injustiças, bloqueios e barreiras que tentam impedir o seu avanço. Miguel se levanta com autoridade para defender a sua integridade, a sua dignidade e o seu direito de prosperar, abrindo caminhos onde antes havia impedimentos. Quando você invoca a proteção de Miguel, você está declarando ao universo que escolhe se submeter à justiça de Deus, e essa justiça é firme, poderosa e implacável contra todo espírito de miséria, escassez e opressão que tenta dominar a sua vida. Agora volte o seu pensamento para Gabriel, pois vivemos em um tempo em que as dificuldades muitas vezes se escondem por trás de notícias negativas, previsões pessimistas e um sentimento constante de incerteza sobre o futuro. Gabriel
é o arcanjo responsável por purificar os seus canais de percepção, trazendo clareza, discernimento e paz para que você não absorva o pânico coletivo que circula ao seu redor. Ele traz a mensagem certa no momento exato, aquela direção que você precisa ouvir para tomar decisões estratégicas que vão te tirar do lugar de escassez e te conduzir para um novo nível de estabilidade e crescimento. E quanto a Rafael, como é essencial a sua atuação para curar os danos que a escassez e a pressão constante tentaram causar na sua saúde emocional e espiritual. Rafael nos ensina que a verdadeira saída da dificuldade começa com a cura interior, pois muitas vezes as crises externas nos adoecem porque abrimos brechas através do medo contínuo, da ansiedade e da insegurança. Ele vai até a raiz desse medo, arrancando-o completamente e substituindo-o por uma confiança profunda e inabalável no cuidado divino, restaurando a paz, a esperança e a força interior necessárias para seguir em frente. A união desses três arcanjos em sua vida forma um verdadeiro triângulo de proteção espiritual, uma estrutura tão forte que nenhuma dificuldade consegue romper ou destruir. Sob essa cobertura, você se torna firme, fortalecido e inabalável diante das circunstâncias. No entanto, é importante lembrar que a autoridade deles em sua vida está diretamente ligada ao seu nível de entrega a Deus, pois os anjos obedecem à palavra do Senhor e atuam conforme os princípios divinos. Por isso, mantenha-se firme na verdade, na gratidão e na fé. Não adianta pedir a espada de Miguel enquanto se alimenta de murmuração, reclamação e pensamentos negativos, pois a oração de guerra exige um coração alinhado com a gratidão, capaz de agradecer mesmo antes de ver o milagre completo se manifestar. Eu quero te encorajar a transformar esta oração contra a dificuldade em um hábito diário, pois o mundo espiritual está em constante movimento e os desafios não descansam, mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, trazendo novas oportunidades de vitória. Ao acordar, cumprimente os arcanjos de Deus com fé e reverência, peça que Miguel proteja seus negócios e suas finanças, que Gabriel ilumine suas conversas, ideias e decisões, e que Rafael guarde o seu corpo e restaure completamente sua saúde. Transforme a sua casa em um verdadeiro quartel-general de fé, um ambiente espiritual onde a dificuldade não tem permissão para criar raízes ou permanecer. Quando você muda a atmosfera do seu lar, você começa a perceber que soluções surgem de maneiras inesperadas. Portas se abrem, onde antes havia bloqueios e oportunidades, aparecem de onde você menos imaginava, pois a luz que habita em você se torna um verdadeiro ímã para as bênçãos do céu. Antes de encerrarmos este momento, pense agora em alguém que você sabe que está sendo sufocado por dívidas, problemas financeiros ou preocupações constantes. Alguém que tem perdido o sono por causa das dificuldades. Traga essa pessoa à sua mente e, com fé, envie o arcanjo Gabriel até ela, imaginando uma boa notícia chegando, uma solução surgindo e a luz da saída envolvendo completamente a vida dessa pessoa. O poder da intercessão não conhece limites de distância, alcançando até mesmo aqueles que estão longe. Meu irmão, minha irmã, o que vivemos aqui hoje não é apenas uma oração, mas o início de um novo ciclo de prosperidade espiritual na sua vida, um tempo de restauração, crescimento e vitória. O tempo em que você era escravo da dificuldade ficou para trás, e a partir de agora você caminha sob uma nova realidade, marcada pela presença, pela provisão e pelo favor de Deus em cada área da sua existência. Você está sendo acompanhado pela milícia celeste em cada passo que dá, mesmo quando não percebe, e essa verdade deve encher o seu coração de confiança e gratidão, pois não se trata de uma proteção distante, mas de uma presença ativa e constante que age em seu favor em todos os momentos. Por isso, mantenha o seu coração grato e a sua mente focada no alto, alinhada com aquilo que vem de Deus, porque o Senhor dos Exércitos está com você, e os seus arcanjos são a sua guarda de honra, posicionados ao seu redor como defensores incansáveis, conduzindo você com segurança em meio às adversidades. Siga em paz, siga com força, e nunca se esqueça de uma verdade absoluta que sustenta toda a sua fé. Quem é como Deus? Ninguém. Absolutamente ninguém. E é essa certeza que fortalece sua caminhada
e renova sua esperança todos os dias, permitindo que a paz de Cristo reine em seu lar hoje e sempre, independentemente das circunstâncias externas. Talvez você nunca tenha parado para refletir profundamente sobre a complexidade da proteção que agora o cerca, sobre os detalhes invisíveis que fazem toda a diferença no seu destino, como aqueles livramentos que você não entendeu no momento, aquela conta que foi paga de forma inesperada quando não havia saída aparente, ou aquele emprego que surgiu justamente quando tudo parecia perdido, trazendo alívio e direção no momento exato, pois nada disso foi coincidência, mas sim o agir preciso dos arcanjos, bloqueando dificuldades que operavam no oculto. Miguel atuou como um escudo poderoso contra ameaças como o despejo e a falência, impedindo que perdas maiores se concretizassem. Gabriel se manifestou como um aviso silencioso no seu espírito, encorajando você a não desistir quando tudo parecia incerto, e Rafael preservou a sua saúde mental, sustentando sua mente e suas emoções, para que você não entrasse em colapso diante da pressão. Quando você reconhece essa assistência divina, algo muda dentro de você. Sua postura diante da vida se transforma, pois em vez de viver dominado pelo medo da crise, você passa a caminhar com confiança na solução que já está sendo preparada. O inimigo deseja ver você abatido, envergonhado, escondendo o rosto por causa das dificuldades, mas Deus quer que você caminhe com dignidade, com a cabeça erguida, consciente de que seus generais espirituais estão atentos a cada detalhe, vigiando não apenas os grandes acontecimentos, mas também cada centavo, cada decisão e até cada batida do seu coração. A batalha contra a dificuldade também se vence através do louvor, porque quando você louva a Deus, mesmo em meio à escassez, você rompe padrões espirituais negativos e cria uma confusão no campo das adversidades. Pois enquanto esperam que você chore, reclame ou desista, você responde com gratidão, e essa atitude libera uma frequência espiritual que atrai imediatamente a presença dos anjos, tornando o ambiente propício para milagres e intervenções. Miguel, Gabriel e Rafael se sentem à vontade em um ambiente onde há gratidão sincera, e é nesse espaço que eles atuam com maior intensidade. Por isso, olhe para o seu maior boleto hoje, para aquele problema financeiro que parece impossível de resolver. Olhe também para a sua maior dificuldade de saúde e declare em silêncio que tudo isso é pequeno diante do exército que Deus enviou para te ajudar, não dando à dificuldade uma importância maior do que ela realmente tem, pois ela é apenas uma fase passageira, enquanto o cuidado de Deus é eterno e constante. A vitória de Cristo já foi estabelecida e você foi resgatado para viver em liberdade, não em medo ou escassez. Ao nos aproximarmos do final desta mensagem, é fundamental reforçar a importância da persistência, pois se amanhã as coisas ainda parecerem pesadas, isso não significa que nada está acontecendo, mas sim que o processo continua e você não deve parar de rezar nem desistir, porque a cada decreto de fé, Miguel desfere um golpe mais forte contra os obstáculos que tentam bloquear o seu caminho, e a cada momento de busca sincera, Gabriel traz uma luz mais intensa para o túnel que você atravessa, iluminando sua direção. A vitória não acontece de forma instantânea em todos os casos. Ela é construída através da perseverança. E os arcanjos não desistem de você em nenhum momento, portanto, você também não deve desistir de lutar. Pois essa palavra tem o poder de transformar a sua mentalidade, tirando você de uma posição de derrotado e levando você a assumir a identidade de alguém vitorioso, protegido e blindado pelo céu. Você nasceu para reinar sobre as circunstâncias e não para ser escravo do medo da falta. E com Miguel, Gabriel e Rafael ao seu lado, o seu futuro é marcado por glória, equilíbrio e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda uma paz que nenhuma dificuldade pode roubar. Uma paz firme que permanece mesmo em meio às tempestades, e que a companhia dos santos arcanjos seja uma realidade constante em sua vida hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Talvez você ainda não tenha percebido, mas o silêncio que se instalou agora ao seu redor não é vazio, mas sim um sinal de que a frequência da sua vida está sendo recalibrada, ajustada a um novo nível espiritual, pois existe uma verdade profunda, preservada em antigas tradições,
que revela que as dificuldades financeiras, emocionais e físicas não são apenas fruto do acaso ou da sorte, mas muitas vezes fazem parte de um cenário espiritual mais amplo que está sendo transformado à medida que você permanece firme na fé, na gratidão e na confiança em Deus. Mas não se trata apenas de circunstâncias visíveis ou dificuldades comuns da vida, e sim de bloqueios energéticos sutis que tentam impedir que você acesse o reservatório de milagres que Deus já determinou e assinou em seu nome desde antes mesmo de você compreender o seu propósito. Hoje, por meio desta corrente de fé que se estabelece com força e intenção, estamos utilizando a chave mestra do céu para abrir portas que o mundo tentou selar com medo, insegurança e escassez, portas que pareciam impossíveis de serem destrancadas pela lógica humana, mas que se rendem diante da autoridade espiritual. A primeira volta dessa chave poderosa é conduzida por Miguel, o arcanjo que carrega a autoridade sobre o destino das nações e a proteção daqueles que caminham com justiça. Há uma verdade profunda e pouco conhecida sobre Miguel. Na tradição mística, ele é o guardião do raio azul, a frequência da vontade divina que organiza, direciona e estabelece ordem onde antes havia caos. Quando você se sente perdido, sem saber como resolver uma dívida, enfrentar um problema familiar ou tomar uma decisão importante, Miguel não apenas te protege dos ataques externos, mas também entra em ação, trazendo ordem ao caos que se instalou, reorganizando caminhos e restaurando o equilíbrio. Imagine, neste instante, Miguel entrando simbolicamente no arquivo da sua vida, acessando registros invisíveis e rasgando contratos de dívida espiritual, anulando processos de injustiça e destruindo decretos de falência que forças contrárias tentaram estabelecer contra você. Sua espada não é apenas uma arma de combate, mas uma ferramenta de libertação capaz de cortar fios invisíveis de dependência, azar e limitações que foram amarrados aos seus pés ao longo do tempo. Se dentro de você existe o desejo sincero de romper com o passado e sair definitivamente de um ciclo de dificuldade, este é o momento de se posicionar, pois aqui não se trata apenas de palavras, mas da construção de uma verdadeira fortaleza espiritual, onde a escassez não encontra espaço para permanecer. Cada gesto de fé que você manifesta se transforma em um selo espiritual que confirma sua aliança com a abundância divina. Ao compartilhar essa mensagem com pessoas que também estão atravessando desertos pessoais, você se torna um canal ativo de bênçãos, e aquilo que você libera para outros retorna multiplicado para a sua própria vida, acelerando processos e abrindo caminhos que antes pareciam travados. Ao declarar com convicção, "Eu recebo a chave da minha vitória hoje", você ativa dentro de si uma postura de autoridade espiritual que muda a sua realidade interna e externa. A segunda volta dessa chave é conduzida por Gabriel, o arcanjo da anunciação e dos novos começos, aquele que carrega a missão de trazer mensagens que transformam destinos. Existe um aspecto fascinante sobre Gabriel que muitos desconhecem. Ele é o regente da frequência da pureza e da comunicação, atuando diretamente naquilo que você fala, ouve e interpreta. Muitas vezes, as dificuldades que você enfrenta não surgem apenas de fatores materiais, mas de palavras negativas lançadas sobre você, de portas que se fecharam por causa de fofocas, mal-entendidos ou de uma visão obscurecida que impede você de enxergar a saída. Neste momento, Gabriel sopra sobre a sua mente o espírito de revelação, dissipando confusão e trazendo clareza onde havia dúvida. Ele é aquele que anuncia boas notícias, mesmo quando tudo parece perdido, assim como fez ao revelar o impossível a Maria e a Zacarias, mostrando que aquilo que parecia inalcançável pode se tornar realidade no tempo certo. Agora, ele vem até você para anunciar que o período de escassez está chegando ao fim e que uma ideia criativa, um contato inesperado ou uma oportunidade valiosa poderá surgir de maneira surpreendente, mudando o rumo da sua história. Gabriel também limpa os seus ouvidos espirituais para que você consiga discernir a voz da intuição divina acima do ruído constante das cobranças, críticas e pressões externas, fortalecendo sua confiança interior. E para completar esse processo de abertura total dos seus caminhos, Rafael se manifesta trazendo consigo o bálsamo da transmutação e da restauração profunda.
Rafael não atua apenas na cura de doenças físicas, mas também é reconhecido como aquele que restaura aquilo que foi perdido, inclusive a sorte, a prosperidade e o equilíbrio emocional. No livro de Tobias, ele guia um jovem em uma jornada de proteção e crescimento, devolvendo a visão ao pai e restaurando a dignidade de toda uma família, demonstrando que sua atuação alcança múltiplas dimensões da vida humana. Um detalhe significativo é que Rafael trabalha com a energia da luz verde esmeralda, símbolo de regeneração e renovação, capaz de reconstruir aquilo que foi destruído pelo tempo, pelas circunstâncias ou por influências negativas. Se hoje a sua dificuldade se manifesta como uma ferida na alma, uma sensação de vazio ou uma escassez que parece não ter fim, saiba que Rafael está atuando agora, realizando uma cirurgia espiritual que alcança tanto sua vida financeira quanto sua saúde emocional, restaurando o fluxo de provisão e trazendo equilíbrio para o seu interior, permitindo que você volte a caminhar com segurança, esperança e confiança no futuro que está sendo preparado para você. Ele está neste exato momento removendo todo o veneno do desânimo que se acumulou silenciosamente dentro de você ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, injetando em sua alma a força viva e renovadora da esperança, aquela que reacende sonhos, fortalece o espírito e devolve a capacidade de acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. E com a presença de Rafael, aquilo que antes era um caminho cheio de pedras, obstáculos e incertezas começa a se tornar plano, leve e seguro, enquanto recursos que estavam retidos nas mãos de pessoas gananciosas ou bloqueados por circunstâncias invisíveis começam a fluir em sua direção por meios inesperados e até milagrosos, pois é essencial que você compreenda profundamente que Miguel, Gabriel e Rafael não são apenas símbolos distantes, mas formam uma tríade de intervenção imediata, ativa e presente, não localizada em um céu inacessível, mas aqui e agora, ao alcance do seu clamor sincero, atentos a cada palavra e a cada suspiro que vem do seu coração. Neste momento, existe um peso de glória descendo sobre a sua vida, uma presença espiritual intensa que não apenas te fortalece, mas também paralisa aqueles que se levantaram contra você e confunde todos que duvidaram da sua ascensão, criando um cenário onde aquilo que parecia impossível começa a se alinhar a seu favor. Por isso, prepare o seu coração, alinhe sua mente e abra o seu espírito, pois agora elevamos um decreto que selará a sua saída definitiva da dificuldade. Feche os olhos por um instante e sinta, com sensibilidade espiritual, a presença desses três generais posicionados ao seu redor, formando um campo de proteção e poder. Pai das luzes e Senhor dos exércitos, em nome de Jesus Cristo, ativamos neste instante a chave espiritual dos arcanjos sobre esta vida, invocando São Miguel Arcanjo para que, com sua espada de luz, corte toda barreira que impede a prosperidade deste filho, defendendo este lar contra ataques de escassez e destruindo todo o plano de miséria que foi arquitetado nas sombras, desfazendo estruturas invisíveis que sustentavam a limitação. Invocamos São Gabriel Arcanjo para que, com sua trombeta de vitória, anuncie agora a abertura de portas que estavam fechadas há muito tempo, trazendo clareza para os negócios, sabedoria para decisões importantes e boas notícias, capazes de mudar completamente o rumo desta história, ainda hoje, iluminando caminhos que antes pareciam bloqueados e revelando oportunidades que estavam ocultas, e clamamos a São Rafael Arcanjo para que, com suas mãos curadoras, restaure não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional e financeira deste intercessor, curando aquilo que foi afetado pela dor, pela preocupação e pela escassez, restaurando relacionamentos, renovando forças e guiando os passos desta pessoa ao encontro da providência divina, onde tudo aquilo que é necessário chega no tempo certo e da forma correta. Senhor, declaramos com fé que a dificuldade não representa o fim da história, mas sim o cenário preparado para a manifestação do teu maior milagre. E selamos esta oração com a convicção de que os céus já se moveram em resposta, que aquilo que estava amarrado começa a se soltar agora, que aquilo que estava oculto começa a se revelar agora, e que aquilo que estava doente começa a ser curado agora. E por isso caminhe com a cabeça erguida,
consciente de que você não é mais escravo das circunstâncias, mas alguém protegido pelo Altíssimo, escoltado continuamente por Miguel, Gabriel e Rafael, sentindo a paz que invade o seu interior, a força que sustenta seus passos e tomando posse da chave espiritual que abre novos caminhos, pois a porta da dificuldade ficou para trás e a porta da abundância já se abriu diante de você. Amém, amém e amém. Perceba que a atmosfera ao seu redor já não é mais a mesma desde o momento em que você iniciou este processo de fé, pois se seus olhos espirituais pudessem enxergar claramente, você veria que aquela poeira espiritual que turvava sua visão, confundia seus pensamentos e pesava sobre seus ombros, começou a se dissipar, revelando um caminho que antes parecia inexistente, e aquela dificuldade que te trouxe até aqui, seja um deserto financeiro, uma enfermidade persistente ou um conflito familiar desgastante, acaba de encontrar um limite intransponível estabelecido pela autoridade divina, pois o agir desses 3 arcanjos não é genérico nem aleatório, mas uma operação precisa, quase cirúrgica, desenhada pelo Criador especificamente para o momento que você está vivendo, e existe um segredo milenar na hierarquia desses seres de luz que explica por que eles são a chave para a sua libertação agora. Miguel não é apenas um guerreiro que expulsa o mal, mas também, segundo tradições antigas, o guardião do ponto onde a luz atinge sua máxima intensidade, onde nenhuma sombra consegue permanecer, e quando ele entra na sua dificuldade, ele traz consigo a energia do sol da justiça, capaz de secar as águas da tristeza, dissolver o peso do desânimo e queimar definitivamente todas as amarras da estagnação, permitindo que você avance com liberdade, força e uma nova consciência de vitória, que nasce diretamente da luz divina, que agora te envolve por completo.